Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia aqui no canal do Professor Luiz, onde você aprende o que a Bíblia diz. Vamos continuar o livro do profeta Zacarias, capítulos 4 ao capítulo 8. Esses capítulos a gente vai continuar vendo as visões de Zacarias, 8 visões. E aí eu vou falar agora do candelabro de ouro e as duas oliveiras. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Ele respondeu: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, sete lâmpadas e sete canos para as lâmpadas. Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava: o que significa isso? Aí ele perguntou: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. E aí, essa visão, meu irmão, essa visão aqui, a visão do candelabro, significa a visão do candelabro no tabernáculo, né? Reflexo da glória de Deus, né? Essas lâmpadas significam o reflexo da glória de Deus, né? E as duas oliveiras ali representam os cargos sacerdotal, né? E o cargo real, simbolizando o suprimento cessante de azeite ali, né? Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, que era o sacerdote, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor do Exército, aqui o Espírito Santo. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará planície. Interessante isso aqui. Então você sabe que Zorobabel não possuía nem força nem poder, né? Insultado por Davi e por Salomão. Zorobabel não tinha o poder nem a força de Davi e de Salomão, né? Então, ele colocará a pedra principal aos gritos: Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram o fundamento deste templo, suas mãos também terminarão. Ou seja, Zorobabel começou a construir isso, Zorobabel vai terminar, né? Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. E aí vai vir agora a explicação da visão do candelabro. Então ele me diz: essas sete lâmpadas são os olhos do Senhor. Os sete a gente sabe que é um sinal de completude, de perfeição, né? De ação completa, que sondam a terra. Ou seja, os olhos do Senhor, o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente em toda a terra. Está dizendo aqui que o Senhor é o Deus da história. Perguntei também: o que significa esses dois ramos de oliveira ao lado de dois tubos de ouro que derramam o azeite dourado? Ele: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Ele então me disse: são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. E é interessante a gente observar isso aqui, que são dois homens para ungir o soberano de toda a terra. A gente percebe isso aqui que passa a ser como se fosse uma linhagem de ungidos, né? A linhagem de Zorobabel é da linhagem real de Davi e Josué, o sumo sacerdote. O azeite usado na unção simboliza o Espírito Santo naquela época, né? Porque tinha uma relação direta o azeite com o Espírito Santo. Uma relação direta, é o simbolismo do Espírito Santo. Ele foi ungido com azeite, se foi cheio do Espírito Santo. É o símbolo, né? E no capítulo 5 vem a visão do pergaminho que voava. Levantei-me novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo perguntou: o que você está vendo? Ele respondeu: vejo um pergaminho voando com 9 metros de comprimento e 4,5 de largura. E ele me disse: nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme essa maldição. Essa aqui, meu irmão, é a sexta visão, tá? E ele está vendo aqui a visão dos pecadores sendo expulsos da terra. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão, na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ele ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos, né? E é interessante a gente observar aqui que a estrutura hebraica também podia ser traduzido por um lado ou por outro. No sentido de relação ao pergaminho, a gente está escrito de frente e verso, né? Um lado e outro pergaminho, né? E aí vem outra visão. Em seguida
o anjo falava comigo, se adiantou e me disse: olha o que vem surgindo. Eu perguntei o que era aquilo, ele me respondeu: é uma vasilha. E disse mais: aí está o pecado de todo o povo dessa terra. Então a tampa de chumbo foi retirada, e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. Aqui é a sétima visão: sentada uma mulher. E aí, ele disse: esta é a perversidade, e empurrou para dentro da vasilha, fechou novamente com tampa de chumbo. Depois, de novo, ergui os olhos e vi chegar à minha frente duas mulheres com asas como cegões. O vento impeliu as suas asas e ergueram a vasilha entre o céu e a terra. Perguntei: aonde? Para onde estão levando a vasilha? Ele respondeu: para a Babilônia. Vão construir um santuário. Para ele. Quando ficar pronta a vasilha, será colocada lá em seu pedestal. Por quê? Está levando para a Babilônia. Porque a Babilônia era um local de pecado, era um local pecador, era mais adequado. Tá? E no capítulo 6, vai falar das 4 carruagens, outra visão. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham do meio de 2 montanhas de bronze. Na primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda cavalos de prata e a terceira cavalos brancos e a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam os cavalos atrelados, meu Senhor? O anjo respondeu: esses são os 4 espíritos dos céus que acabam de ser a presença soberana de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. Terra do norte. E a que tem cavalo branco vai em direção ao ocidente. E a que tem cavalo malhado vai para o sul. Interessante a gente observar aqui que essas 4 carruagens se referem a espíritos angelicais, né, como agentes do juízo divino. Interessante a gente observar isso aqui, né? E essas 2 montanhas ali possivelmente é o Monte Sião e o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras, com o Vale do Cedrão entre eles. Interessante a gente observar. Terra do Norte, principalmente a Babilônia, mas também é lugar da maioria dos inimigos de Israel que invadiam a Palestina. Tá? Essa 4ª visão também e a 5ª visão dizem respeito ao sumo sacerdote e ao governador civil da linhagem de Davi. Lembra que Zacarias era sacerdote também. Zacarias agora relaciona com o rei sacerdote messiânico a mensagem dessas 2 visões aqui. Isso aqui é uma visão messiânica, tá? E aí vem falando da coroa de Josué. E o Senhor me ordenou: tome prata, ouro dos exilados, Edai, Tobias e Gedai, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Osias, filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa. E Sofonias aqui não é o profeta não, tá? Pega a prata e o ouro e diga-lhes assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele sairá do lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade, se assentará no seu trono para governar, e será sacerdote do trono. Haverá harmonia entre os 2. É interessante a gente observar essa coroa de Josué aqui, né? Que é se a gente for observar, é uma palavra hebraica, né? Que não é idêntico, se refere ao turbante do sumo sacerdote. Não é a mesma palavra em hebraico do turbante do sumo sacerdote, né? E aqui a coroação do sumo sacerdote real, ele está pronunciando aqui uma consumação aqui da coroação, mas está falando do reinado do rei messiânico. Reinado do rei messiânico, o Messias é Jesus, né? E aí vem no capítulo 7, ela fala da justiça e misericórdia ao invés de jejum. E Deus vai falar assim: no 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º ano do mês de Quisleu, quando o povo foi de Betel, enviou Serazer, Regem, Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando ao sacerdote do templo do Senhor dos Exércitos: devemos aumentar e jejuar no 5º mês, como fazemos há tantos anos? Então o Senhor dos Exércitos respondeu: pergunte ao todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º mês, no 5º e no 7º mês, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Quando comi e bebi, não era para vocês mesmo que faziam? Não eram as palavras do Senhor que eram proclamadas nos antigos profetas? Quando Jerusalém e a cidade dos sacerdotes estavam em paz e prosperavam, e o Negueb e Cefalá eram habitados? Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem verdadeira justiça e mostrem misericórdia e compaixão para um com os outros.
Aqui uma crítica clara à questão do jejum. O jejum que Deus está querendo aqui é o jejum dos pecados e que cumprissem a lei, que a lei trata do cuidado do indivíduo, trata do cuidado do indivíduo, trata da honestidade, do cuidado do indivíduo, do socorro aos necessitados. Então, fazer o jejum das práticas malévolas é que é importante. Se arrepender, abdicar do pecado, e esse é o verdadeiro jejum. E vai trazer no capítulo 8 uma bênção do Senhor para Jerusalém. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo ciúme. E aqui ciúme é uma coisa do vernáculo, né, meu irmão? Aqui a gente sabe que é uma coisa do vernáculo. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade. Jerusalém quer dizer fundamento da paz, né? Cidade da verdade. E o monte do Senhor será chamado monte sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres da cidade avançada, vocês voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala, por causa da sua idade. E as ruas da cidade ficaram cheias de meninos em campo. Está dizendo que aqui o que? A segurança do Senhor, a volta para casa, a segurança do Senhor, as idosas sentadas, os meninos brincando, representando aqui a alegria também. Meu irmão e minha irmã, que a gente saiba ouvir a voz sempre do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Amém.